Uma boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora a Central das Eleições. O entrevistado de hoje é Pablo Marçal, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Boa noite, candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite e obrigado. Eu vou começar essa entrevista falando de transporte. Vamos lá. O paulistano fica em média, o senhor sabe, já viu o senhor citar esse dado algumas vezes, 2h30, ele perde 2h30 do dia dele no trânsito. E se você for pegar a velocidade do ônibus com que roda, a média de 16 km por hora, uma tartaruga. Diante disso, eu fui dar uma olhada no seu plano de governo e lá, das menções a esses modais, eu peguei que o senhor citou carro 4 vezes e o termo veículo 3. Ônibus só mereceu 2 menções, mas ainda muito genericamente, sem proposta atrelada a ônibus. O que o senhor vai fazer pelos paulistanos que pegam ônibus todos os dias? A primeira pergunta é o que o prefeito Ricardo Nunes não conseguiu entregar nem 10% dos corredores de ônibus, né? Eu acho que é uma missão dele que está querendo ser prefeito, pelo menos cumprir a promessa que ele falou sobre isso. Segundo, a situação mais inteligente que a gente pode tratar na mobilidade da cidade é levar emprego para as periferias. Eu tenho ido em todas as periferias que eu tenho pisado, eu tenho percebido, né, as pessoas gostariam de ter empregos lá. Então, a maioria das pessoas hoje estão se estressando 2 horas, 3 horas no trânsito, porque não existe inteligência, não existe gestão nesse modelo que eu vou trazer para São Paulo, que é a empresarização. Qual que é a ideia? Em 1460 dias, a câmera é aquela ali? Pode ser. Pode ser? Essa mesmo. Em 1460 dias, quando eu digo nós, é o empresariado, porque quem gera emprego não é o governo. O governo ele tem que facilitar a geração de emprego. E a gente consegue gerar 2 milhões de empregos nesse período. E a grande ideia que eu quero lançar aí é fazer um cinturão empresarial em volta da cidade de São Paulo, para você entender a dimensão. A cidade de São Paulo, por fora dela, tem um rodoanel, Mário Covas, tem 177 quilômetros. Eu quero criar e vou criar, com a sua ajuda, um cinturão de 120 quilômetros de empresa. E essas empresas, elas terão incentivo da parte da prefeitura, vou fazer convênio com o governo do estado, na questão do ICMS, para algumas indústrias. Se tiver mais de 80% dos funcionários residindo no bairro onde essa empresa está, ela vai ter benefício fiscal. Por que isso? Essa coisa mais inteligente para a mobilidade da cidade. A gente tem 7 milhões de carros se movimentando todos os dias. Quando você fala dos 16 km por hora do ônibus, o teleférico, que é só não é uma solução de trânsito global para a cidade, mas para honrar a periferia, e a gente pode chegar nesse assunto aí depois, ele pode chegar a 22, sem parar. É ecológico, silencioso. E assim, a prefeitura hoje tem feito uma situação e tem prometido, inclusive, colocar mais 10 bilhões na questão de ônibus para até isentar a tarifa, né? Para ver se ganha eleição a todo custo. Só que você imagina, 10 anos investindo 10 bilhões, dá 100 bilhões para a gente criar esse cinturão. E eu quero saber, em São Paulo, quem não gostaria de trabalhar perto da sua casa? Mas Cip Valor sabe que o Nunes é um esquerdista, não faz sentido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu estou mostrando para o povo quem eu sou. Estou mostrando que eu sou resistente. Estou ouvindo a Mônica, entendendo que tem coisas que a gente tem que viabilizar e está tudo certo. Você me deu um conselho, eu vou seguir, vou fazer a representação do partido. Foi um conselho, cada um falou. Foi uma provocação. Foi ótimo. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, para mim, está tudo bem. E você falou uma coisa que a direita está rachada, a direita não está rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual em família. Então, eles não são de direita, o senhor é de direita? Não está rachado. São todos família. O senhor também faz parte da família. Nós temos Bolsonaro. Princípios. Família dele é os filhos dele. Ele tem 4, eu tenho meus 4 filhos. Mas eu não entendi, desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência Então, volta para a minha pergunta inicial. Como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só estou mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. Mas olha só, aqui na última pesquisa da Datafolha,
mostrou que o senhor tem 44% dos eleitores que dizem que votaram em Bolsonaro, dizem que votam no senhor, e o Nunes tem 30%. Então, ele vai perder todos os eleitores do Bolsonaro, porque eles vão descobrir que ele apoia a ideologia de gênero, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com esse assunto. Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só que as pessoas não têm Mas se ele disser, não vote no Marçal, como ele está dizendo, vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito. Eu já estou sozinho, ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Senhor, tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Claro, desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Muito top, eu entendo. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tenho problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca, para com a guerra. Eu sou crítico do presidente Lula. Você vai ver, vai acabar a eleição, vou deixar ele em paz. Eu não quero que ele dê errado, eu quero que ele faça um bom governo. E quero que ele aposente igual o Biden, que ele tenha essa sensibilidade. Depois da eleição, é só um idiota que continua a guerra. Eleição é um período de guerra. Todo mundo fica pondo na minha conta que eu faço isso e aquilo. O Boulos me xinga de bandido junto com o Lula lá no palanque esse final de semana. Chama de ladrão, de não sei o quê. Eu não sou, nunca peguei nada de ninguém. Se achar alguma coisa que eu peguei, eu pago. É só me dar o Pix que eu pago. A eleição vale tudo. Tabata tá falando loucura de mim, tá tudo certo. Eu tô até com preguiça de processar esse povo. Eles estão me processando, eu entendo, tal, mas eleição é um negócio absurdo. Bolsonaro tem meu respeito, eu gosto dele. Alguém gostando ou não, eu gosto dele. Ele errou em muitas coisas? Sim, nós aprendemos com isso. Só um bobo que não aprende. Agora, se ele seguir o caminho com o Nunes, que eu acho que ele vai seguir, porque ele deu a palavra, e no almoço que eu tive com ele algumas semanas atrás, ele falou, não tem como eu voltar atrás. E eu falei, tá tudo bem, eu não estou te pedindo, sim. E eu falei isso para ele no almoço, eu não estou pedindo seu apoio. Eu vim trocar ideia com você e pedir conselho, é diferente. Ele me deu 3 conselhos, eu segui os 3 e funcionou. Mas a questão é que não é que ele não está apoiando o senhor, ele foi crítico, inclusive, ao senhor. Claro, mas no meio da eleição. Essa candidatura não tem nada a ver comigo. Mas não tem mesmo. O senhor se ressente desse comportamento dele? Não, eu estou acabando de explicar que é eleição, eles vão fazer de tudo. O Carlos, ao invés de preocupar com o Ramagem, que inclusive eu vou ajudar, porque o Carlos está mais focado em mim em São Paulo, e eu vou levar essa eleição no primeiro turno. Eu vou ajudar até no do Rio de Janeiro, porque vai ser feia a eleição lá. Porque você tem que focar na de lá. Mas, candidato... Só que eles estão preocupados porque as pessoas votam por princípios, valores e propósitos. O que está acontecendo? Não está batendo. Por que eu estou em paz em relação a isso e por que eu assumi a liderança dessa corrida eleitoral agora? Com pouco dinheiro, só com o celular, um sonho, Deus e o povo. Só. O senhor não quer ser o líder da direita? Não precisa. Esse não é o objetivo do senhor. Eu quero que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas. Mas tem espaço para os dois líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas para quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Mas a partir do momento que, contra a indicação dele, o senhor puxa esse eleitor... Porque eu acompanhei a Andréia falando muito sobre isso, a gente conversou todo mundo com as fontes. O senhor também está na eleição, então vai fazer o discurso que considerar mais aprazível, inclusive para não causar rejeição nesse eleitor que tem uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro. Mas a grande questão é que a gente passou ouvidos auxiliares ali mais próximos, né? O Pablo Marçal não quer estar com, ele quer ser o. Credo, eu já tenho minha identidade, eu sou o Pablo Marçal. O senhor suplantasse o que é... O senhor considera, por exemplo, que a liderança, de certa forma, dele pagou o preço pela derrota na eleição e pode estar superada? Esse é o temor do entorno. A gente perdeu a eleição por causa do Carlos Bolsonaro. A começo de conversa é essa. Mas o senhor acha que o ex-presidente, o Carlos, faz alguma coisa sem estar avalizado pelo pai? É claro, é ele que responde na rede social. E eu dei aquela resposta porque eu já sabia que era o Carlos. Inclusive, mandei no WhatsApp do presidente. Falei, você que respondeu nunca aquilo ali, né? A gente troca ideia pelo WhatsApp. O que ele respondeu para o senhor? Ele me mandou as justificativas dele depois da censura. Acabou que ele não respondeu esse caso. O que acontece?
O Carlos é um cara ciumento, todo mundo estiver assistindo, olha lá, vai lá, Jair Bolsonaro, vê se o Jair segue a esposa. Mas o senhor acha que o ex-presidente vai ficar contra o próprio filho? Claro que não, mas eu já poupei demais o Carlos por conta do presidente. Só que no meio da eleição, o cara lá do Rio de Janeiro, que não está vencendo a eleição dele, quer preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhada. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando. Está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando. Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm os mesmos compromissos que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a Prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar 2 esquerdistas de um lado e o outro do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos 2 lados, o esquerdista, estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar, eu fiz um vídeo. Se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e os valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, eu queria pegar carona numa pergunta da Mônica sobre o quão execuível é ou são propostas suas. O senhor disse, por exemplo, que vai gerar 2 milhões de empregos na periferia. Quem vai gerar são as empresas. Eu vou facilitar a liberação fundiária, vou trazer empresas e vou promover gente. Através dos braços de ensino que eu falei. Que vão ser dentro das próprias empresas. Eu já uso esse método e já multipliquei para muitas empresas, inclusive, e funciona. Ah, eu atravessei você, Camarote? Não, mas pode fazer a pergunta. Ok. O senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses? O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo, é quase o que faz o Brasil inteiro. Você voltar com o presidente Formal incompetente. e informal. Acho que não é uma questão de incompetência aqui. Tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família ao invés de ter emprego. Candidato, olha só. E proibindo essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego. Eu fico com a sensação um pouco de venda de terreno na Lua quando o senhor fala desses 2 milhões. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a sua promessa de zerar em 18 meses a fila para cirurgia, certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, faz-se 2.400 cirurgias por dia, cirurgias eletivas. Para zerar em 18 semanas, seriam 1.730 cirurgias por dia só na cidade de São Paulo. Isso mesmo. Sabe o que a gente vai fazer? Convênio com outras cidades, convênio com o governo do estado, mutirão. Nós vamos pegar toda a ociosidade de todos os hospitais particulares, não só da cidade de São Paulo, mas do interior, aonde couber. Esse é o meu compromisso. Nós vamos total dedicação em 18 semanas para fazer isso. O senhor está incluindo os hospitais da cidade que não seria administrada pelo senhor? A gente vai pagar. Camarote. É o seguinte, a gente vai pagar isso. A gente vai fazer convênio, vou explicar por quê. Porque a gente tem 38 cidades na região metropolitana. E aí o que acontece? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu vou abrir o jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia, não está conseguindo. O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem retorno. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amiga, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Paulo. Deixa eu só terminar a resposta dela, por favor. Não, porque o senhor está falando aí, do Rio Grande do Sul. Mas é porque foi eu fui o ator lá. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado, e está comprovado, não tem discussão esse assunto. Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. E eu vou fazer isso em São Paulo.
Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com um Brasil melhor. A gente tem dinheiro, tem competência. Engraçado, eu estou em 19 segmentos diferentes no mercado. Eu entendo muita coisa que o governo já faz. Eu só não sou funcionário público, eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, o número é 28, eu preciso de um emprego. Candidato, vamos aqui falar de meio ambiente da cidade de São Paulo, que é uma questão muito importante. Tem um estudo da USP que mostra algo preocupante, que são as ilhas de calor. O centro da cidade tem, em média, 7 graus a mais do que as áreas mais periféricas. Precisa de árvore. Esse movimento, é isso que eu queria saber do senhor, quais são as suas propostas. Você tem uma diferença que pode chegar, às vezes, a 16 graus, ou seja, é algo muito preocupante. Eu queria saber o que é que o senhor vai fazer para minimizar isso. Primeira coisa, a gente precisa de plantar árvore. Eu nasci na cidade que já foi eleita como a cidade mais arborizada do Brasil, depois perdeu esse título para Curitiba. A gente precisa plantar, em média, aí, 700 mil árvores por ano. É muita árvore. Inclusive, o prefeito, ele é uma das coisas que ele gosta e está fazendo um pouco disso. Eu acho que dá para chegar, dá para aumentar um pouco. Parques, como é que seria feito? Nos lugares do mapa de calor que você falou. É pegar o mapa de calor e começar por eles. Nós temos mais de 1.000 mananciais dentro da cidade. Na região metropolitana, mais de 4.000. Quase tudo é esgoto. A gente, com esse tráfego de 7 milhões de carros, se a gente não descentraliza o universo empresarial gerando emprego nas pontas, a gente vai continuar com esse efeito desses gases que esses carros soltam. Isso. O governador Tarcísio teve a chance de isentar o IPVA dos carros elétricos. Acabou não aprovando porque ia perder um pouco de dinheiro no caixa do Estado. A gente precisa de ter incentivo para a gente eletrificar a frota. A gente precisa pegar os ônibus e amarrar isso no contrato, que eu vou revisar todos os contratos da prefeitura, para colocar data para converter todos os ônibus a hidrogênio. Nós precisamos do apoio do governo federal e do parlamento para pegar o lixo e transformar em hidrogênio. A gente tem que fazer dinheiro com o lixo, só que a legislação não permite fazer do jeito que eu quero fazer. Então, assim, a gente tem um grande desafio, não é só plantar árvore, é eletrificar a frota. Eu preciso do governador para fazer isso, porque a gente não consegue dar um salto se não tiver isenção de IPVA. Você vai em Brasília, tem isenção de IPVA. Você está aqui em São Paulo, ele quase levou isso, mas entre aspas, perder dinheiro agora para a gente salvar a cidade, salvar o Estado. Ele acabou não fazendo. É uma coisa que eu quero insistir, por mais que foi decidido, eu acredito que para eletrificar essa frota tem que fazer isso. A gente, na situação que a gente teve também no Rio Grande do Sul, e aqui tem alagamento, precisa fazer as caixas de escoamento, as caixas de brita, pegar todos os espaços e plantar muita árvore. Acho que vai ser umas 700 mil por ano, esse é o número, salvo engano, que a gente pode fazer. Então, assim, a cidade de São Paulo, ela precisa disso, mas para ela respirar, precisa de qualidade de ar. Quem está estragando a qualidade do ar? A velocidade do trânsito. Por isso, os bolsões. O teleférico é limpo, mas é para a comunidade, não é solução de trânsito. A gente precisa de criar, precisa de terminar o Rodoanel Norte, que tem 44 quilômetros, que está lá sem terminar, já foram investidos 5 bilhões de reais e ninguém fala nada. Nós precisamos cair para dentro disso, precisa tratar 40% de saneamento básico. Eu sei que é do governador, mas um prefeito bem intencionado ajuda o governador. Eu quero o tempo todo ajudar, quero limpar esses mananciais, isso é uma dedicação minha pessoal. Eu quero fazer isso. O senhor citou o Ricardo Salles, né? Agora, quando ele estava com a pré-candidatura colocada e foi retirada. O senhor acha que ele é uma referência na defesa do meio ambiente? Eu não sei se ele é uma referência, mas ele é um cara sério. Se ele é referência, eu não sei, mas no Ministério da Marina está um caos. Tem muito mais queimada agora no da Marina do que no dele. Se for comparar só as queimadas, ele é um Pelé perto dela, né? Agora, os erros e acertos dele eu não cheguei a balancear, não, mas a Marina é ruim. O Lula podia ouvir aqui um pedido de um cidadão aqui de São Paulo. Troca essa ministra, pelo amor de Deus, porque está um caos o meio ambiente hoje. Candidato, o senhor estava falando de vigilância do secretariado, eu queria falar um pouco sobre isso. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E aí, hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líder de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber, o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido. Eu queria saber do senhor, o que é que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC.
E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o quê para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nenhum partido que Mas o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando disso. Eu preciso de ajuda, Então, não, mas o senhor está no partido, o presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Se dependesse de mim, é afastamento geral. Eu não mando no partido, eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, para você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar a não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato estou vendo essas denúncias. Vou ser bem é uma questão da Constituição, candidato. Tudo isso bem, é uma questão que mas teria que mudar a Constituição. Isso eu estou falando do futuro, para você entender o meu apego. Por quê? Um político... Mas vamos voltar para o seu partido. Então, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não, respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi para o meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Ajude, nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar para o MDB, já foi preso o Temer. Você vai olhar para o do PL, foi preso o Valdemar. PRTB, candidato. Eu estou falando de todos, todos estão envolvidos com esse tipo de coisa. Mas eu queria falar mais sobre o PRTB. Vamos lá, pode ir. Vamos ficar. O jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar, ligado, fazendo negócios com o PCC. Esse já saiu, que eu fiquei sabendo. Tá. Mas tudo bem, ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo. Ele saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu estou falando que a órbita do teu partido está toda... Não faço ideia quem é esse povo. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o gordão. Esse eu nunca ouvi falar. Os dois eles estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, para o PCC. Esse está no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha para o senhor, participando. Os dois são próximos, sim, tá? Bem, eu queria saber do senhor de forma clara. Isso não constrange o senhor? Está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta. Tem esse tipo de gente lá. O que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim. O senhor o conhece desde quando? Desde agora, das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não tem conhecimento disso, nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora há pouco? Foi um amigo, Sérgio Lima, que indicou, falou, você está sem partido de última hora, eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor por bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo, o influencer eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório, a ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato,
A gente está falando de Não, está falando de justiça, de lógica. de facção criminosa. Mas é uma facção aí também. Ué. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor, para padre Só aqui. tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta Depois da é desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser para cima de mim. Se for para moralizar, vamos moralizar direito. Eu não estou pedindo vaga para ser padre, nem para pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Obrigada. Eu vou encerrar esse assunto. Eu não vou pedir para o senhor responder esse personagem Avalanche por ele. Né? O senhor responde pelo senhor. Sim, tem. O Avalanche É bom responde perguntar por ele também. Mas nunca vou negar falar sobre isso. Tudo bem, mas eu, eleitora, quero entender qual é a linha de corte do Pablo Marçal. Leonardo Avalanche vai ter cargo na sua prefeitura Zero. se o senhor for eleito? Zero. Indicados dele? Zero. Pessoas que também tiraram foto, andaram de avião com ele? Zero. O senhor se compromete a não? Mas isso aí é na minha vida. Eu não contrato nem parente nas minhas Perfeito. Para empresas. fechar, o senhor nomeou. Entrou alguém? O senhor vai ter que fazer aliança, diz que vai conversar com todos os partidos, Vou abrir. vai ser todo mundo vigiado. Entrou alguém. Réu por tráfico de drogas, o senhor falou, eu advogo dessa tese também. Qual é a linha de corte? É denúncia no Ministério Público? É abertura de investigação? Um inquérito vai fazer o senhor afastar? Qual é a linha de corte? Precisa ficar clara, porque é tanto ruído que as pessoas precisam entender. Até onde vai o voto de confiança que o senhor está Vamos lá, o voto que você está dando em mim, falando assim, ó, Marçal, tá aqui, ó, esse anel aqui é a minha aliança com o povo, ó. Vocês estão colocando um anel no meu dedo e falando, você é nosso servo. Eu sou recrutador profissional, então eu fiz isso profissionalmente. Mas eu vejo, o cara é acusado de ameaçar de morte as pessoas só que eram responder. Dirigentes do partido Você não está dele. entendendo. De chegar e chamar uma mulher, candidato, é muito grave. O que você quer que eu faça, Daniela? Eu quero... Pode chamar de Dani, não tem problema. Tá. Para quem está em casa... Você quer que eu faça o quê? O senhor defende que ele se afaste do partido? Se ele estiver errado... Você sabe o que está acontecendo? Essa gravação que eu ouvi falar é um negócio de fevereiro, salvo engano. Eu perguntei isso para ele. Mas alguém esperou? É uma cartinha na manga, assim, ó. Vamos soltar para desestabilizar o Marçal. Eu gostaria que ele afastasse. Eu dei essa ideia para ele. O senhor falou isso para ele? Claro. E ele disse o que, o senhor? Ele falou que vai provar que não é nada disso. Mas, candidato, o que eu posso fazer? É assim, se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração. Mas, o partido candidato... não é meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse para afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação que foi essa. Nós estamos discutindo o Lula, mas eu estou. O PRTB e sua candidatura. Você imagina o PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido político não é sinônimo de pureza, não. Candidato, a gente sabe, candidato. Eu sei, e eu vou falar toda vez. Eu vou falar todas as vezes. Você desculpa, Camarote, mas se for para moralizar, nós vamos ter que limpar o país inteiro. Candidato, só uma coisa. Esse áudio de fevereiro... Respondi sua pergunta, Dani? Sim, o senhor disse que afastaria. Na minha, é certeza. Só para você ter segurança, nas minhas empresas não trabalha nem parente, nem competente. Zero. Parente é uma questão minha. Não é a gestão pública que me fez isso. Eu nunca contratei e não quero ninguém assim. Eu vou atrás de gente realmente competente. Candidato, o nosso tempo acabou. Eu encerro agradecendo demais por sua disposição de vir aqui. A segunda vez que o senhor vem à Rede Globo, primeiro para me dar entrevista no assunto e agora aqui para nos conceder essa entrevista na Central. Agradeço muito a sua presença aqui.